Ouvir com outros olhos. Vamos então dar início a mais um podcast de German. Desta vez vamos falar de cuidar de quem cuidou, dar voz aos pós-cuidadores. Vamos já refletir sobre o termo pós-cuidador. A quem nos está a ouvir neste momento e que não pertence ao painel, pedimos só para manterem o microfone desligado e depois, eventualmente, ir registando no chat alguma questão que queiram colocar. E eu e a Manuela Vidigal Bertão, que moderamos esta conversa, iremos filtrando as questões que vão colocando. Nós vivemos hoje, neste nosso tempo de velocidade, vivemos mais anos, convivendo com doenças que acabam por chegar à nossa casa, sejam experienciadas na primeira pessoa, sejam hóspedes inesperados que afetam a vida daqueles que nos são queridos e que connosco convivem. O Estatuto de Cuidador Informal constitui a expressão jurídica de uma realidade que continua a aumentar e que é frequentemente vivida na solidão de quem suspende a vida para cuidar. Apesar desta solidão e de todas as dificuldades que vão surgindo, os cuidadores são reconhecidos e têm uma rede, ainda que frágil e por vezes ineficaz e insuficiente, têm uma rede que procura apoiá-los. E os pós-cuidadores? O que sabemos nós sobre a experiência vivida do pós-cuidador na reconstrução da sua vida cotidiana, após o falecimento da pessoa cuidada? Que redes de apoio podemos nós desenhar e implementar para este grupo cada vez mais vasto e que permanece silencioso na nossa sociedade? Para refletirmos sobre este tema, que consideramos que na verdade é premente, contamos com a participação de Catarina Afonso, doutorada em enfermagem, pós-doutoranda na área da medicina narrativa, professora adjunta na Escola Superior de Santarém. Muito obrigada, Catarina, pela presença e disponibilidade. Contamos ainda com Manuel Barbosa, assistente de Medicina Geral e Familiar, com competência em Medicina Paliativa. Muito obrigada pela presença e disponibilidade também. Desculpem, esqueci-me de dizer que é muito importante. É coordenador da equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos, Maia Valongo. Contamos ainda com Sandra Prata, psicóloga clínica, na equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos do ACES Maia Valongo. Muito obrigada também, Sandra. E Teresa Moreira, pós-cuidadora e diretora executiva da APELA. Eu trouxe uma citação de um livro que talvez alguns conheçam, da Joan Didion, que se chama O Ano do Pensamento Mágico, que é sobre a experiência do luto e, portanto, sobre a experiência também do período pós-cuidado e pós-cuidador. E diz a citação que eu trouxe o seguinte: estou a deixar as chaves na mesinha, na entrada, quando me lembro, não está cá ninguém para ouvir estas notícias. Nenhum destino onde ir com os planos desfeitos, com os pensamentos incompletos. Gostava de começar a nossa conversa por vos colocar a seguinte questão: de que é que falamos quando falamos de cuidadores? E será que o adjetivo cuidador informal é correto neste contexto dos cuidados domiciliários, dos cuidados em casa, dos cuidados comunitários? E talvez começasse pelo Manuel Barbosa. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. De facto, às vezes, até para nós, que quando entramos na casa dos doentes, andamos sempre à procura de quem é o cuidador, não é? Nós queremos identificar logo o cuidador, porque é nele que nos vamos ancorar. Se calhar às vezes erradamente é nele que também vamos muitas vezes passar algumas responsabilidades, mas a ideia com que se fica quando se passa por várias casas de pessoas a cuidarem de pessoas é que
tal como era preciso uma aldeia para criar uma criança, também no fim de vida, a experiência de morrer passou, nos últimos anos, como é conhecido, uma experiência hum, familiar, um evento social que era vivido em comunidade e nos últimos anos, no último século, para um evento medicalizado e mais só. Por isso, o cuidar era natural e muitas vezes, quando tentamos identificar quem é o cuidador e quais são as responsabilidades de cada pessoa naquele contexto familiar, é difícil. As pessoas muitas vezes ficam espantadas quando lhes chamamos de cuidador, porque nem estão habituadas a esse termo, mas fazem-no naturalmente, não é? Claro que usamos o formal para aqueles contratados para esse fim, e que não tira importância aos outros que estão lá. E muitas vezes é preciso também tirar esse peso às pessoas quando não querem pôr um cuidador formal porque acham que estão a desistir ou a não tomar de maneira tão séria o cuidado familiar e também parte do nosso papel é dizer-lhes que não. É muito importante aos que têm a sorte dessa possibilidade, não é? De ter um cuidador formal, porque assim liberta os outros, os que chamamos informais, de algumas tarefas mais instrumentais, se calhar, poupando-os do desgaste físico, que é certo, não é? E não só físico, e assim têm possibilidade de se centrarem naquilo em que são mais diferenciadores e mais insubstituíveis. Por isso, Que é muito na nosso relação, foco. não é? Que é na Exatamente. relação. Oh, Manuel, só uma pergunta muito rápida para passar depois a palavra aos outros oradores convidados. O que é preciso para uma família ter acesso ao apoio de uma equipa de cuidados paliativos em casa? Porque eu sei de muitas famílias que não o conseguem ter. Primeiro é preciso estarem numa área geográfica que tenha uma equipa. Que ainda nem todas as áreas geográficas têm equipas comunitárias de cuidados paliativos, infelizmente. Depois precisam ter critérios, não é? É preciso estabelecer critérios porque nós não chegamos a todos. Mesmo os sítios que têm equipas têm os recursos, nomeadamente humanos, claro, muito abaixo do recomendado. Por isso há listas de espera que não devia haver. Por isso os cuidados, mesmo onde existem, estão de certa forma condicionados. E existem critérios, claro. Cada equipa define os seus, mas normalmente precisar de cuidados paliativos em geral, ou seja, ter uma doença avançada, progressiva, incurável, da qual resulte sofrimento para o doente ou para a família, né? No qual uma equipa de cuidados paliativos possa atuar no alívio desse sofrimento. Sendo domiciliária, na parte dos domicílios, também depois há outros critérios que precisam de cumprir. Mas isso depende muito de equipa para equipa. Por exemplo, na nossa, precisam de estar dependentes para nós fazermos um domicílio. Se não tiverem dependentes, então o local, não é que não precisem de cuidados paliativos, mas se calhar o local mais adequado será uma consulta externa. E assim nós conseguimos nos focar a fazer domicílios àqueles que sim precisam de cuidados paliativos, mas que estão dependentes, não se conseguem dirigir à consulta. Muito obrigada. Sandra, de que é que falamos quando falamos de cuidador informal? Boa tarde. Um pouco isto é alguém que cuida porque está perto, não é? Está perto pela relação, não é? Nós sabemos que a maior parte são cônjuges, são filhos, não é? Podem ser amigos, vizinhos, não é? Que têm disponibilidade para estar com, não é? Para estar presente, para ajudar as equipas, neste caso onde eu trabalho, ajudar as equipas na terapêutica. Às vezes é complicado, nós temos que dar instruções, as pessoas não têm treino, não é? As pessoas não estão capacitadas, não são enfermeiros, não são, às vezes brinco e digo, já está quase, não é? Já tem tantas competências, não é? Porque de facto as pessoas fazem o melhor que podem e por vezes nós assistimos a um crescimento nestes cuidadores, a uma aquisição de competências fantásticas, não é? Às vezes eu penso que as pessoas conseguem memorizar, estar disponíveis, estar atentas, estar presentes, não é? Porque isso é o mais importante, é saber, é o doente saber que tem ali alguém, não é? E se o doente souber que aquele alguém é alguém que lhe é próximo, efetivamente, esse cuidador informal, como nós dizemos, não é? É muito melhor, porque muitas vezes até há dificuldade em aceitarem os cuidadores formais, que são pessoas que eles não conhecem, não é? E que vão dormir no quarto delas, que vão estar no espaço íntimo daquela pessoa.
E por vezes é difícil até introduzir cuidadores formais, porque são elementos externos àquela família, àquele doente. Não é? Pronto, eu acho que a nossa experiência é mais com os cuidadores informais, com os familiares, com diretos, né? E que estão ali 24 sobre 24 horas, muitas vezes prescindindo do seu tempo e das suas rotinas, não é? E que estão a dar ali o melhor deles. E eu penso muitas vezes, quando estou a ouvir as instruções que o médico ou a enfermeira deixam, é muita coisa, não é? Às vezes é muita informação para estar atento, não é? Se acontecer isto, se acontecer aquilo, deve fazer isto, deve fazer aquilo, não é? E é importante, às vezes eu pergunto, está a compreender, há alguma dúvida? Mas, ou Que até seja, a eu mim. posso depreender das suas palavras, e vou passar a palavra agora à Teresa Moreira, posso depreender, tendo em consideração que nem todas as famílias têm acesso a apoio domiciliário, e tendo em consideração aquilo que me acabou de dizer, que é, na verdade, uma tarefa muitas vezes hercúlea, conseguir memorizar e saber, e estamos a falar de pessoas a quem lhes a quem lhes é dito como fazer e o que fazer, Uhum, porque depois há uhum, todo um conjunto de uhum, cuidadores que ficam completamente a navegar sozinhos, sem saber como alimentar, como cuidar, como fazer a higiene, como... Então, Teresa, como é essa, de que é que falamos quando falamos de cuidador? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite para estar presente mais uma vez, é com muito gosto que estou aqui. O que é que falamos quando falamos? Olha, eu começo por dizer que eu não gosto muito de falar em cuidador informal e cuidador formal. Eu prefiro falar em cuidador, e cuidador é aquele que está, aquele que cuida, aquele que está com o doente, que acompanha o doente, que vive com o doente, em empatia, com compaixão, com todas essas coisas. Portanto, e é cuidador. Porque se falamos em cuidador formal, deveríamos estar a falar num cuidador com formação. E não estamos, na grande maioria das vezes, não é? Nós falamos no cuidador formal e muitas vezes o cuidador formal é alguém que é nosso vizinho e a quem nós pagamos umas horas para estar ali a dar apoio, no fundo, ao cuidador chamado informal. Portanto, isto aqui do formal e do informal teria muita conversa e teria ainda uma discussão grande pela frente. Se calhar são cuidadores profissionais, alguém que faz do cuidar a sua profissão. Cuidar é efetivamente, e ser cuidador informal é uma tarefa que eu diria bastante árdua, complicada na grande maioria das vezes, e que exige uma entrega total perante a pessoa que estamos, seja ela quem for, e que estamos a cuidar, sem sombra de dúvida, como a doutora Sandra estava a dizer, é ouvir quando temos para ouvir, quando temos uma equipa que está ao nosso lado e que nos apoia, e isso é muito bom, porque apesar de toda a dificuldade e todas o que nos vai aparecendo, tantas dificuldades que nos vão aparecendo, sabemos que temos alguém ali a quem podemos socorrer se tivermos uma dúvida ou uma necessidade. Temos que pensar na grande maioria, porque é a grande maioria dos cuidadores que não têm estas pessoas ao lado deles e que não têm estas equipas a quem podem recorrer, e muitas vezes não têm sequer um único telefone a quem podem ligar, ou pelo menos nem que não liguem, mas saber que eu tenho este número, que se eu tiver dificuldade eu posso ligar para aqui. E a grande maioria das pessoas não tem. E realmente é difícil, é muito difícil. Antes de passar à Catarina, queria só perguntar, no caso das pessoas com esclerose lateral amiotrófica, portanto, que são abrangidas pela APELA, o que é necessário? A mesma pergunta que eu coloquei ao Manuel, coloco agora à Teresa. O que é necessário para ativar uma equipa que vá à casa dar apoio realmente no desenvolvimento de uma doença, tal como as demências, Alzheimer, entre outras demências, o Alzheimer. O que é necessário para ter essa equipa em casa? Falarmos em esclerose lateral amiotrófica ou noutra doença é exatamente a mesma situação. É preciso que haja equipa na zona de residência, tal e qual como o Dr. Manuel disse, os critérios são os mesmos, não é?
É preciso que haja a equipa, que na grande maioria dos locais, infelizmente, ainda não há, e é preciso que o doente já tenha critérios para poder ser acompanhado por esta equipa. Os critérios são os mesmos, independentemente da patologia. Claro que eu e a Manuela depois vamos lançar aqui o desafio de pensar como é que isto pode ser feito de forma diferente, porque num mundo global, com tanta tecnologia, é realmente difícil pensar que há pessoas que ficam completamente solitárias sem saber como fazer cada procedimento, porque não têm acesso a essa informação. Essa informação, se calhar, poderia chegar de várias formas, não sei. Vamos já pensar nisso em termos de, não só do apoio aos cuidadores, mas depois ao nosso tema de hoje, que é cuidar de quem cuidou. Catarina, muito rapidamente, porque já estamos aqui com pouco tempo para as outras questões importantes, o que é que falamos quando falamos de cuidadores informais? Muito já foi dito, mas há aqui a questão também da autoconsciência, da pessoa perceber que o é. Porque quando está muito envolvida na relação, e ou se é esposo, ou se é marido, ou se é filha, faz-se porque se faz, porque se está numa entrega de uma relação. E essa assunção de que se é cuidador é quase que formalizar uma coisa que a pessoa está a fazer por dedicação e por amor. E talvez por isso para algumas pessoas seja difícil essa assunção. Talvez por isso. Não sei, talvez. Muito bem. Que necessidades e que dificuldades, e agora gostava que fôssemos bastante objetivos nesta análise, que necessidades e que dificuldades é que têm diagnosticado no âmbito da vossa atividade profissional no que se refere à vivência destes cuidadores? Quais são as principais necessidades, quais são as principais dificuldades experienciadas pelos cuidadores informais? Manuel? É muito objetivo, acho que já falámos aqui. Logo, a primeira é formação. Formação mesmo dos informais, não é? E essa formação passa muito sempre pela comunicação. 90% do nosso trabalho no domicílio é comunicação. Tudo começa na comunicação e continua e nunca acaba. Desde logo pela informação que temos de dar, lá está, como eu disse há bocado, muito instrumental, e muitas vezes é engraçado como utilizamos essas instruções, informações instrumentais como método para depois também os acompanhar, isso já é muito com a ajuda da nossa psicóloga da equipa, a fazerem esta viagem também emocional que têm de fazer de vários pequenos lutos ao longo do processo, muitas vezes sem se aperceberem até ao luto mesmo pela morte do familiar. Por isso, formação e comunicação. Muito bem. Teresa, necessidades e dificuldades. Eu acho que realmente as necessidades passam logo de imediato pela capacitação dos cuidadores, que é fundamental. Depois há outra questão, e isto temos também aqui um grande problema, e que muitas vezes esta capacitação não é dada logo de imediato, quando no início do processo, quando a pessoa ainda está mentalmente saudável, eu costumo dizer isto, que é a referenciação para equipas de apoio. Muitas vezes nós temos os doentes referenciados quando já estão num estado muito avançado da doença e isso já obriga a que o cuidador nesse processo, durante todo este processo, tenha tido um desgaste muitíssimo maior. Portanto, começa logo por uma referenciação atempada para equipas que possam dar apoio. Eu acho que isso que é fundamental. Depois temos efetivamente a capacitação e o acompanhamento psicológico dos cuidadores. Eu acho que é fundamental e não existe. Simplesmente, na grande maioria dos sítios, não existe. E essa capacitação é não só em termos, como o Manuel referia, é uma capacitação mesmo instrumental, procedimental de como fazer, mas também é uma capacitação, por exemplo, relativamente aos direitos que as pessoas têm em termos de apoio social, de apoio financeiro, de apoio... É tudo porque assim, nós vivemos num país onde não existe apoio social, não é? Não existe a segurança social para as pessoas doentes particularmente, não existe. E portanto, ou é muito, muito fraco. E portanto, eu vejo isso enquanto vivenciei isso enquanto cuidadora, mas vejo isso diariamente enquanto agora aqui na Apela e que recebemos diariamente doentes e familiares. As pessoas chegam-nos
completamente perdidas. Completamente perdidas. E muitas vezes vêm de um hospital, mas não houve ninguém nunca que lhes dissesse, pronto, agora esta situação que tem à sua frente é isto que tem que tratar, são estes procedimentos que tem que seguir, tem direitos, os seus direitos são estes. As pessoas não sabem, simplesmente não sabem. E depois vêm-se perante, no nosso caso, de um diagnóstico terrível, não é? E bastante complicado, que só por si já é extremamente doloroso, e vêm-se perante uma panóplia de situações burocráticas e complicadas que têm que gerir, e as pessoas não conseguem simplesmente gerir tudo. É impossível. Ou têm um acompanhamento e têm alguém a apoiá-las, ou é impossível conseguir ter capacidade, ou muito poucas pessoas têm essa capacidade de gerir todas estas situações. Depois temos as situações dos pequenos lutos que o Dr. Manuel falou e que existem, não é? E isto é tudo, vai-se desencadeando tudo num processo que é realmente extremamente complicado. Manuela, passo-te a palavra para colocares aqui outros desafios relativamente, agora talvez avançarmos para os cuidadores. Da vossa experiência, que características poderão indiciar que o cuidador se tornará um pós-cuidador de risco? O que é que pensam que podem ser os fatores protetores do cuidador ao longo do seu processo de acompanhamento do doente? Eu se calhar começava pela doutora Sandra. Então, nós olhamos um bocadinho para a norma da DGS, onde tem uma grelha de avaliação de risco, não é? De termos depois no acompanhamento pós-luto algumas dificuldades, portanto há alguns critérios, nomeadamente perdas sucessivas, não é? Uma pessoa que está a cuidar da mãe, como nos aconteceu hoje, não é? Mas que perdeu o pai, perdeu o marido, portanto num espaço dos últimos 5 anos, não é? É uma pessoa que é um fator de risco, portanto ser mulher também é um fator de risco, já agora. Portanto, porque as mulheres estão mais ligadas ao cuidado. É o que está na norma, eu penso que tem a ver com a questão de serem as mulheres que estão mais ligadas à função de cuidar e que estão mais em casa, pronto. Por acaso, neste caso que eu estava a falar, é uma mulher, é filha, mas que perdeu estas pessoas nos últimos 5 anos. Esta senhora, nós temos que olhar para ela está cansada, está sistematicamente a falar nas outras perdas, estamos a falar da mãe, que ainda está ali connosco, e ela está a dizer porque o meu pai morreu assim, meu marido morreu de outra forma. Portanto, isto é um fator de risco no sentido de que esta mulher não fez aqueles lutos anteriores, não é? Pronto. O burnout, portanto, o stress, o cuidador ter alguns episódios depressivos na sua história, fatores de personalidade, pessoas que têm já alguns fatores que podem ser preocupantes, serem muito obsessivos, por exemplo, com o cuidado, com as limpezas, com pormenores, não é? Alguma rigidez na personalidade que nós sabemos que vão ficar presas a pequenas coisas, não é? Que vão estar ali, não é? Porque eu devia ter feito isto e não fiz. Portanto, este tipo de pessoa, uma pessoa mais negativa, portanto, tudo isto, não é? Pessoas que estão muito isoladas, que não têm rede, portanto, que estão sozinhas a cuidar, também vemos isso, não é? Que têm até muitos irmãos e muitos familiares, mas ninguém se aproxima, não é? Estão muito sós. Apanhamos também muitas situações destas, e os fatores protetores são realmente ter uma rede de apoio, ter uma equipa, ter profissionais que me ligam, mesmo quando falamos na equipa. Há bocadinho estava a pensar, a equipa de saúde, o médico, o enfermeiro, eles também estão lá. Portanto, há pessoas que não têm o apoio das equipas comunitárias, mas têm um bom suporte da sua equipa familiar. Ou então até algum profissional que elas conhecem, também já vimos isto, um enfermeiro que é conhecido, que vai lá à casa ajudar, um médico ali da zona que é muito conhecido e que vai lá também apoiar. Portanto, às vezes as pessoas socorrem-se na comunidade destas pequenas, e isto é um fator protetor, não é? Às vezes até perguntam a várias pessoas, não é? Dizem-nos muitas vezes, eu até já falei aqui com o médico aqui do lado, que é meu vizinho, não é? E vem-nos perguntar se achamos a mesma coisa. Portanto, fatores protetores é a pessoa também estar pacificada nesta trajetória de vida do seu familiar, não é? Aceitar
que está perante uma pessoa que está a fazer o seu percurso e, e estar bem, entre aspas, não é? Portanto, estar a adaptar-se, estar a viver um luto antecipado, muitas vezes, a imaginar como é que vai ser a sua vida quando perder esta pessoa. Isto ajuda, não é? E nós temos que ir falando nisto. O que é que a preocupa mais? O que é que está a pensar? Que questões é que pensa quando está a cuidar? Não é? Muitas vezes vem isto, não é? Eu penso como é que será Sandra, eu depois. estava a ouvir a Sandra e estava a pensar, primeiro, numa experiência que está a acontecer, que tem vindo a acontecer aqui no Porto, que é a Compácio, e, Uhum, portanto, as cidades bem, compassivas e importante. a possibilidade de nós criarmos uma bolsa Muito bem. de apoio na localidade que pudesse, na verdade, pessoas que já estão reformadas, enfim, hoje em dia Isso, as pessoas já se reformam muito tarde, mas muitas vezes já muito doentes, mas enfim, mas pensando que poderá haver, na verdade, essa bolsa, não é, sim, de sim, apoio, de sim. vizinhos compassivos, Isso. Uhum, e uhum. haver uma troca, Ah, não isso é é? Hoje importantíssimo. Sim, eu sim. ajudo esta família, mais tarde é ela que me pode ajudar a mim. Mas há aqui uma pergunta, por isso é que eu fiz questão de intervir. Há uma pergunta muito interessante, que é se as equipas, na verdade, que estão no terreno, vão recolhendo tanta informação, como, por exemplo, fatores de risco, esta pergunta que a Manuela colocou e que é tão importante, fatores protetores, e se há associações como, por exemplo, a APELA, que tem a sorte de ter a excelência da direção, que é o exemplo da Teresa, e haverá outras com outras, enfim, com outras pessoas a procurar fazer o melhor com os poucos recursos que temos. Será que é possível, não é será que é possível transformar este conhecimento do terreno e das associações de doentes em respostas para quem não tem ajuda? Portanto, pessoas que estão isoladas e que não têm forma de ter acesso à informação, não é? Por exemplo, fax online, linhas telefónicas, atendimento através de videoconferência. Isto já, no fundo, já são pistas aqui para a rede que se pode instituir também para o pós-cuidador, não é? Para o cuidador após o falecimento. O que é que vos parece? Catarina, tu que também tens experiência no terreno e que fizeste investigação nesta área, parece que esta sugestão que a Raquel Franco nos colocou aqui no chat poderá ser uma boa sugestão. Já há algum piloto baseado Eu nisto? não consegui ver o chat, o que é que a Raquel escreveu. Eu li a pergunta. A pergunta é se é possível transformar o conhecimento das equipas no terreno e de associações como a APELA em respostas para quem não tem ajuda, através de fax online, linhas telefónicas, atendimento via videoconferência. Achas que isto é uma possibilidade para a rede de apoio a cuidadores e pós-cuidadores? Poderá ser uma hipótese. Prende-se também com o facto de haver uma necessidade talvez global de educarmos a sociedade a ser mais compassiva e ser uma sociedade que cuida e que falar do cuidar no decorrer da formação académica, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, em que há uma sensibilização da população para este ato de cuidar e que não seja algo, quando surge na vida, seja algo imposto ou que seja um obstáculo, que pelo menos já se tenha ouvido falar e que pelo menos já haja ali algum trabalho de sensibilização de cuidar de quem está à nossa volta. E talvez isto mesmo em termos do cuidado formal, nós acabamos, e os cuidados paliativos têm esta forma que desconstroem esta visão, mas o cuidado formal está muito centrado em pequenas ilhas de cuidados, não é? Os cuidados primários, os cuidados hospitalares, a especialidade disto, a especialidade daquilo. Os cuidados paliativos rompem um pouco com isto, porque percebem que é necessidade, que ganhamos muito mais nestas ligações fluidas. E estas equipas na área dos cuidados paliativos têm muito esta sensibilidade de articular com as associações. Poderá ser uma muito boa prática a partilhar com outras equipas, sim. A articular com as associações e fazer aquilo que a Raquel estava a sugerir, que eu acho que era essencial, que é alguém que sai de um hospital com um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, uma demência,
uma doença oncológica, seja a doença que for, que é crónica e é incurável, ter imediatamente acesso a informação prática. Claro que as pessoas vão precisar de tempo para assimilar a ideia do diagnóstico e para se adaptarem a este hóspede inesperado que invade a casa das famílias, mas ter imediatamente acesso a informação prática. Que direitos tenho eu, enquanto cuidador, de uma pessoa que se vai tornar dependente ou que já está numa fase de dependência? Onde é que eu posso procurar informação para poder cuidar em casa? E esta informação, estas facs online, linhas telefónicas, atendimento via videoconferência, não parece que fosse algo difícil de instituir, não é? E de implementar, não sei. Manuela, desculpa que tu és moderadora aqui, mas eu podia-te perguntar a ti qual é a tua visão sobre isto. Ou seja, porque é que é tão difícil não termos já esta informação mais formalizada e disseminada, não é? Tens a tua... Eu acho que essa informação está dispersa e não há, por exemplo, uma linha SOS Cuidador ou uma linha que pudesse efetivamente concentrar essa informação e fornecer essa informação assim mais já trabalhada, já com os caminhos traçados por onde as pessoas deveriam seguir. Porque Portanto, envolve é uma boa também sugestão. É uma boa envolve sugestão. também vários profissionais, não é? Não envolve só o assistente social, envolve também conhecimento da parte do médico, ou seja, há várias fontes que podem, que devem indicar para onde é que o caminho deve ser seguido a partir daí. E, portanto, estas vozes, tentar unificar estas vozes todas para que o cuidador saiba a partir dali e o doente para onde seguir, isso de facto não está assim sistematizado, pelo menos que eu tenha conhecimento. Susana, se me permite Sim, Teresa, só claro. dar uma resposta, deixe-me só dizer que eu acho que isso faz todo sentido e nós, enquanto associação, vamos fazendo um bocadinho esse trabalho. A questão está, porque nós temos um serviço de fisioterapia, por exemplo, e que temos um fisioterapeuta que frequentemente contacta os doentes e que percebe se houve evolução, se não houve evolução, se há necessidades acrescidas àquelas que existiam ou não, se precisa de uma cadeira mais sofisticada, menos sofisticada, se tem que ser eventualmente referenciado para alguma equipa médica e que a pessoa em casa nem se apercebeu, e nós estamos a falar de uma doença degenerativa, portanto, muitas vezes com uma progressão rapidíssima, e portanto, nós temos sempre elementos da nossa equipa, tanto fisioterapeutas, terapeutas da fala, serviço social, que com alguma frequência contactam com os doentes. E, portanto, vamos dando esse apoio, e isto faz-se, e acho que a pandemia nos ensinou bastante nessa área, que é conseguirmos fazer todo este trabalho online, não é? Portanto, nós acabamos por ter uma abrangência muito mais ampla e conseguirmos estar com todos os doentes de toda a área geográfica de Portugal, porque online faz estas coisas, não é? E consegue-se falar com a família e até ver o doente e percebermos algumas situações mais particulares. A questão está muitas vezes em que ainda há alguma... Já está muito melhor, já melhorou bastante esta ideia das associações e do apoio das associações no cuidar e no englobar as associações dos doentes nas equipas multidisciplinares e no apoio ao doente. Isto já melhorou muitíssimo e tem vindo a melhorar com os anos, e eu posso falar com os anos porque eu já ando nisto há 15 ou 20 anos e portanto, as coisas melhoraram consideravelmente, mas ainda há alguma relutância em sinalizar o doente, em dizer ao doente que existe esta associação, vai e procure. Nem sempre isto é feito. E mesmo que seja, temos muitas vezes aquilo que já disse, não é? Que é o doente é confrontado com um diagnóstico terrível que ainda não conseguiu processar e não vai querer ir, não vem à associação porque vai ter medo de se confrontar com outros doentes em situação pior, porque não sabe o que é que vai ouvir na associação e pode não querer ouvir e, portanto, isto também faz com que haja aqui alguma dificuldade em criar esse trabalho de terreno e de apoio. Porque quando Então o é doente preciso vem... desmistificar, não é? Era preciso desmistificar.
Exatamente. E é preciso que realmente o doente perceba que vem à associação para ter esse apoio e que a associação pode apoiar. Porque estamos mais próximos, no fundo, não é? Estamos mais no terreno e conseguimos ter muitas vezes percepção daquilo que o próprio médico não consegue ter, porque vê o doente 3 em 3 meses. E nós não, estamos todos os dias ali com o doente. O doente vem fazer terapias à nossa associação, nós estamos em contacto com o doente, portanto, vamos nos apercebendo e é urgente que haja mais ligação entre as associações e as equipas de profissionais médicos e profissionais de saúde. E provavelmente uma coisa que o Manuel Barbosa referiu há pouco, que é muita formação e boa formação de quem também faz parte das associações, porque no caso da APEL eu sei que funciona muito bem, mas haverá outras associações que não por não quererem, mas porque na verdade não há uma boa gestão em termos de formação e depois de passagem dessa informação a quem precisa. Nós vamos agora fazer um exercício de já percebemos que há dificuldades e que há necessidades de quem cuida. Já fizemos aqui um levantamento de ideias relativamente ao que significa cuidar e o que seria bom que acontecesse no terreno para dar apoio aos cuidadores e aos pós-cuidadores ou ex-cuidadores. Não sei qual é o termo que vocês consideram que é mais adequado. O que acontece depois do familiar morrer, não é? Falecer? As pessoas ficam num vazio, ou seja, todo aquele apoio que existiu, enfim, quando existe, mesmo em termos de comunidade, desaparece, não é? Porque as pessoas ou pensam que a partir de agora já não é preciso este apoio e este cuidado a quem está a sentir a dor da perda, não é? Da perda de quem partiu e da perda de rotinas que foram instituídas, não é? Ou seja, eu acordava de manhã e sabia que era aqueles procedimentos que eu tinha de fazer, portanto há toda uma vida que fica suspensa para a pessoa se dedicar ao familiar. O que é que acontece a estas pessoas, a estes pós-cuidadores? Que apoio é que eles poderiam ter? Manuel? Esse é mais um luto, não é? A perda do papel de cuidador que eles têm de Mais um. enfrentar. E muitas vezes, quando as famílias estão muito sozinhas, mesmo literalmente um síndrome de ninho vazio. Eles no dia a seguir acordam e a casa está vazia e não têm mesmo o que fazer. Hum, eu acho que é importante é irmos promovendo também momentos de contacto e nós, claro que vamos acompanhando no luto, a doutora Sandra vai acompanhando no luto os cuidadores. Muitas vezes fazemos a ponte, lá está, com as equipas de saúde familiar que acompanham sempre aquelas pessoas e ou sinalizamos ou dizemos se calhar é melhor estar agora mais atento a esta pessoa. Muitas vezes fazer domicílios e trabalhar na comunidade também temos essa vantagem, andamos sempre na rua. Já tivemos várias vezes contactos informais de luto oportunistas no passeio, quando vamos fazer outro domicílio e encontramos os outros cuidadores, ex-cuidadores ou pós-cuidadores. Muitos encontram mesmo um novo significado para a vida. Pessoas que encontramos no início muito receosas, com muito medo, vão se capacitando e no fim dizem que querem passar a ser cuidadores. E se conhecermos alguém para indicarmos que querem passar a ser cuidadores. Muitos também dizem que eventualmente um dia, mas primeiro querem ter formação e antes da formação querem ter assim uma licença sabática de uns meses. Então podíamos ter aqui, portanto, para além da ideia que a Raquel deixou de podermos transformar conhecimento em respostas acionadas e ativas para cuidadores e para pós-cuidadores, já agora, também poderíamos ter aqui uma rede, digamos, de cuidadores que já não são, que são pós-cuidadores e que se disponibilizam para cuidar de outras pessoas, não é? Depois de terem essa formação. Grande parte dos voluntários, há um hospice, um centro de cuidados paliativos muito conhecido em Londres, que é o St. Christopher's, onde nasceram os cuidados paliativos modernos. Eles têm cerca de 600 profissionais e 1.200 voluntários, todos com grande formação, maior parte deles ex-cuidadores de doentes do centro. O que é melhor dizer, ex-cuidador ou pós-cuidador, Sandra?
eu acho que nós pensamos sempre e referimos-nos sempre às pessoas como cuidadores, mesmo quando estamos neste contacto, no protocolo de luto, não é? Que envolve isto que a doutora Manuela estava a dizer, fazermos contactos telefónicos ou presenciais, não é? Mesmo nas pessoas que não têm grande risco. Então, pensando sobre a experiência de quem viveu, suspendeu a vida para cuidar e, portanto, suspendeu projetos, suspendeu sonhos, suspendeu trabalho, obviamente com boa vontade, mas suspendeu e depois há a questão de saber como continua a vida depois do falecimento do familiar de quem se cuida. E a pergunta que vos colocava é precisamente o que é que nós podemos fazer para dar apoio a estas pessoas que cuidaram de alguém e já não tem esse alguém em casa, não é? O Manuel já referiu a importância da continuidade dos contactos entre as equipas comunitárias, mesmo que sejam esporádicos, às vezes oportunistas, da continuidade desses cuidados. Não sei se se a Teresa e a Catarina se querem intervir no sentido. Sim, Teresa. E que eu posso dar falar um bocadinho até do meu caso pessoal, e eu fiz isso tudo, eu pus a minha vida em suspenso, em stand-by, como eu costumo dizer. Fui 11 anos cuidadora do meu marido com uma esclerose lateral amiotrófica, fui cuidadora única 24 horas sobre 24 horas durante 11 anos. E efetivamente senti logo após a morte do meu marido, senti efetivamente tudo aquilo que o Dr. Manuel disse, não é? O síndrome do ninho vazio, e durante meses eu ouvia o ventilador a tocar, eu ouvia barulhos próprios, eu tinha cheiros em casa naturais os cheiros que eu tinha durante aqueles anos todos. Portanto, isto foi uma coisa que durou, e eu hoje falo muito com cuidadores e eles queixam-se exatamente da mesma coisa. Eu disse, isso vai passar. Mais 2 ou 3 meses e isso passa. Porque efetivamente é verdade, há situações que nós continuamos a senti-las, como se a pessoa que quem estamos a cuidar estivesse ainda connosco. Agora, eu acho que para nós termos um cuidador, cuidador não há, eu também concordo que uma vez cuidador é cuidador para a vida, não é? Mas aquele cuidador que perde a pessoa cuidada, eu acho que para poder ser uma pessoa, para poder ser um cuidador equilibrado nesse pós, acho que tem que ter um bom acompanhamento durante. Se eu tiver um bom acompanhamento durante, se eu tiver alguém que me ajuda a gerir os lutos que eu vou vivendo durante o processo, que me ajuda a vivenciar todo o processo bem vivido, que me ajuda a viver, porque o problema dos cuidadores é que não vivem porque estão obcecados com a doença, estão obcecados no tratar, no bem-estar do outro, e portanto não vivem, nem deixam muitas vezes a pessoa que cuidam viver, porque estão obcecadas que há ali às vezes quase patológico, não é? Uma vivência quase patológica. E portanto, eu acho que quando todo o processo da doença é bem vivido e bem acompanhado, temos um cuidador saudável, garantidamente, e na grande maioria das vezes com vontade de continuar a ser cuidador, e são esses cuidadores que depois nos dizem, eu quero continuar a cuidar. Isso foi o meu caso. Quando o meu marido morreu, eu só tinha uma hipótese, que era cuidar. Foi uma coisa que eu aprendi a fazer durante todo o processo. Eu tive equipas fantásticas comigo e tive uma família fantástica. Claro que estamos a falar nisto tudo. Não acontece sempre, não. Nem toda a gente tem este privilégio. Óbvio que sim, é evidente que não, e eu conheço centenas de casos que isso não aconteceu, e costumo dizer que por saber disso e por conhecer centenas de casos onde isso não acontece, é que nós que vivemos o processo bem vivido devemos cá ficar e devemos cá estar. Portanto, devemos continuar, porque só assim é que faz. E eu acho que estas pessoas que têm este processo bem feito são aquelas pessoas que efetivamente depois ficam. E, portanto, mais do que pensarmos como cuidar do pós-cuidador, vamos pensar em como vamos cuidar bem dos cuidadores, para depois poderem ser bons pós-cuidadores.
Catarina, eu não resisto a perguntar, porque eu sei que estás a fazer investigação sobre exatamente esta questão de como cuidar de quem já cuidou. Eh, Porquê esta questão? Porquê que sentiste necessidade de refletir e de perceber melhor o fenómeno do pós-cuidador e como é que tu estavas a imaginar o desenho de uma rede de apoio? Ou como é que estás a imaginar, não é? Como é que estavas? A minha investigação começou ancorada na minha experiência na área dos cuidados paliativos, de acompanhar muitos cuidadores, também em contexto hospitalar e depois nos cuidados primários, em que havia esta observância não só dos processos de luto, mas desta sensação de vazio que às vezes atropela o luto. Em muitas circunstâncias acontece simultaneamente. E eu achava, tinha esta ideia de que as pessoas queriam partilhar o conhecimento que tinham aprendido durante este processo. E na minha investigação encontrei exatamente o contrário. As pessoas reconstroem as suas vidas no sofrimento, no vazio e sem perspectivas, sem esperança. E foi isso que depois me impulsionou nesta questão da rede. Porquê? Temos de cuidar de quem cuida? Claro que sim. Esta ideia do prefixo pós faz exatamente a ligação da trajetória do cuidado, que distingue, isto é na minha perspectiva, claro, do ex que separa, que é quase como criar ali um corte. É como eu dizer, por exemplo, um ex-marido, uma ex-mulher, há um corte. Dizer ex-cuidador é como se eu estivesse a dizer há um corte. E quando eu falo em pós-cuidadores, eu estou a assumir essa ligação que eu tenho ao cuidar, eu cuidei de alguém e agora o que é que eu vou fazer com isso? E esta rede, portanto, nós investindo no cuidador, e isso tem que ser feito, mas não podemos esquecer esta fase de que quando a pessoa deixa de ser cuidador, o que é que lhe podemos oferecer? E, portanto, daí que estas ideias das cidades compassivas e desta perspectiva de envolver a comunidade, uma comunidade compassiva, uma comunidade cuidadora, possa ser uma alternativa. Seguindo esta linha da rede de apoio após cuidadores e com esta contribuição da Catarina, eu ia perguntar se calhar ao Dr. Manuel e à doutora Sandra e à Teresa também, que pilares é que acrescentariam a esta rede de pós-cuidadores que, mediante a vossa experiência, aquilo que vocês têm vivido e na clínica e na vida pessoal também, o que é que acham que seria necessário para ajudar a construir esta rede de apoio? Para além das comunidades compassivas, como a Catarina falou. Eu, eu posso, se calhar, começar, porque é um bocado a ideia que também temos vindo a falar, que é os cuidados paliativos, na prestação de cuidados paliativos, as equipas específicas de cuidados paliativos são uma engrenagem muito pequenina, não é? A engrenagem muito maior são as abordagens paliativas dos outros profissionais de saúde, uma engrenagem muito maior é a comunidade, não é? Que sim, para ser a prestação efetiva se deve organizar as associações, as comunidades compassivas, etc. Mas há uma engrenagem ainda maior que ainda há pouco a Catarina Afonso falava, que é a sociedade. E era muito importante era que a sociedade se mobilizasse para uma mudança de mentalidades, porque acho que só assim é que conseguiríamos prestar apoio efetivo às pessoas com doenças tão complexas, não é? Uma abordagem exclusivamente da saúde clínica ou exclusivamente social, do sistema social, não vai ser manifestamente insuficiente e não vai dar. Por isso, não adiantava ter o topozinho da pirâmide, que nem é bem uma pirâmide, não é? É mais engrenagem, ter uma engrenagem muito pequenina, se depois não vamos ter a engrenagem maior, que é o que vai realmente fazer mexer a prestação de cuidados a doentes tão complexos. Doutora Sandra. Sim, nós temos que pensar nisto, não é? Porque cada vez vivemos mais tempo, não é? E vão haver mais pessoas para cuidar.
Eu acho que se calhar a psicoeducação é importante, não é? Portanto, irmos falando sobre estes temas e aqui as cidades compassivas têm o seu papel, não é? De falarmos sobre isto, de pensarmos sobre algo que ainda não vivemos, não é? Mas que alguém está a viver e que é também uma reflexão que muitos cuidadores fazem, também já ouvi muito isto, que é eu estou a cuidar, não é? Mas eu não quero ser cuidado assim, eu quero, ou quem é que vai cuidar de mim, não é? Será que os meus filhos vão ser capazes de cuidar de mim? Um, Porque quando estamos a cuidar também pensamos em nós, não é? Quando estamos a acompanhar alguém que está num trajeto, de final de vida, é muito importante que cada um pense também em si próprio, porque é universal, não é? Portanto, eu acho que falarmos sobre a morte, falarmos sobre os cuidados, uma vez que a sociedade mudou tanto, não é? E que é muito mais individualizada e parece que temos medo de falar da morte, não é? E há pessoas que não querem que os familiares morram em casa, não é? Porque não querem presenciar esse momento, não é? Então nós temos que dar espaço para as pessoas falarem muito nisto, portanto começa se calhar aí de uma forma muito abrangente e depois de uma forma se calhar mais concreta por exemplo, fazer alguns grupos de apoio ou até heterogéneos, ou seja, misturar cuidadores com pós-cuidadores, e também dar este espaço para partilharem em tertúlias, por exemplo, também está a ser feito estou agora a pensar na Gaia Compassiva, fez há pouco tempo, e convidamos alguns ex-cuidadores ou pós-cuidadores, ainda não estou muito à vontade com este termo de pós-cuidadores, convidamos para estarem presentes, para partilharem a sua experiência com pessoas que ainda não passaram por este processo, como é que foi para elas, não é? E isto tem que ser potencializado e replicado o máximo de vezes possíveis para tornarmos este discurso natural, porque amanhã somos nós, não é? E pensamos como é que nós queremos ser cuidados. Pensamos se queremos deixar instruções sobre esse processo, não é? Por quem queremos ser cuidados, não é? As pessoas têm menos filhos, não é? Têm menos filhos, têm menos cuidadores potenciais, não é? Digamos assim. Há mais divórcios, não é? Às vezes vemos isto, não é? As pessoas não. Muitas vezes eu penso nisto, esta pessoa está a cuidar do seu pai e da sua mãe, e se calhar está a pensar quem é que vai cuidar dela. Uhum. Portanto, eu acho que esta reflexão pode ser feita em sociedade, acho que o Dr. Manuel iria por aí, não é? Quer dizer, porque nós temos que falar muito sobre as coisas para elas começarem a fazer sentido para nós, não é? Uhum. Para nos colocarmos nesse papel. Portanto, se calhar alguns grupos de apoio potencializados pelas estruturas de saúde ou as estruturas da comunidade juntas, enfim, como se faz sobre outros temas, fazer também sobre estes, não é? Porque nós vamos viver mais tempo e se calhar com menos qualidade, não é? E se calhar temos que nos preparar para estes cuidados, não é? Teresa, não sei se quer dar o seu contributo. Eu estou 100% de acordo, eu penso que sim, é mesmo o desmistificar estes temas e particularmente o tema da morte, acho que é um tabu, não é ainda, e acho que é preciso trabalhá-lo e realmente é envolvendo a sociedade que conseguimos fazê-lo e eu até me estava a lembrar enquanto estavam a falar deste envolver a sociedade, eu estava-me a lembrar no envolvimento dos serviços de saúde primária, por exemplo, que são os que muitas vezes são mais próximos das pessoas e que nós às vezes nem falamos deles, e é extremamente importante eu saber que, ou até ter essa formação junto à minha enfermeira de família, do meu médico de família, porque são eles que me conhecem, que estão lá, que estão comigo, se calhar muito mais vezes do que outro médico qualquer, onde eu vou só de vez em quando, e acho que realmente faz toda a diferença. Estas tertúlias, estas formações nas juntas de freguesia, nas sociedades, em qualquer local. Eu lembro-me, há uns tempos, eu gosto muito de frequentar os Dead Café, que não sei se já ouviram falar, que a Compácio promove muitas vezes, e eu gosto muito de frequentar, e já fui a vários. E lembro-me perfeitamente de uma das vezes que fui, foi num fim de semana, e eu estava em casa da minha mãe e disse, então onde é que vais? Vou a um Dead Café. O que é isso? É isto assim, é um encontro que vamos conversar. Coisa horrível, mas não tinhas melhor programa do que esse? Que coisa horrível, mas como é que se podem ter um tema desses, discutir um tema desses? Portanto, isto a minha mãe, não é? Porque para ela não faz sentido nenhum que se fale dessas coisas, muito pelo contrário. Portanto, é isto que temos ainda de combater. Eu penso e acho que as pessoas já estão um bocadinho mais
mais abertas a estas discussões e, portanto, é aproveitar esta abertura e avançar e fazer, até nas escolas. Nas escolas. Eu noto muito uma situação, vejo muitas vezes isto e eu combato isto diariamente, que é, eu tenho o meu marido doente e tenho um filho pequeno, não, meu filho até fica a maior parte das vezes em casa dos avós. Porque lidar com o pai assim é horrível. Não, não é. Não é. Porquê que há de ser? Porque se o meu filho lidar com a doença constante do pai e a vivenciar a doença do pai a todo momento, ele não vai sentir tanto as diferenças, não vai, e vai-se perceber que cuidar é bom, que é bom ter estado ali, que é bom ter conhecido, e um dia que o pai morra, não vai ser tão doloroso garantidamente para aquela criança do que se estiver fora e só no final é que o pai agora foi não sei para onde, porque ele não vai entender onde. Portanto, isto é muito importante, é começar nas escolas, a falar destes temas nas escolas onde eles são ainda pequeninos. Porque eu tinha imensos sobrinhos e todos eles vivenciaram todo o processo da doença do meu marido e ainda hoje falam do tio com a maior naturalidade possível e lembram-se com o maior carinho. É incrível, às vezes, ouvir os meus sobrinhos, que hoje têm 12, 13 e 15 anos, falar do tio quando eles conheceram o tio com 1 ou 2 anos. Portanto, que uma pessoa diz assim, mas como é que eles se lembram? Lembram-se que estiveram lá. Porque foram eles muitas vezes que iam buscar a seringa para dar a comida pela pegue e limpar a baba, que o tio babava-se muito, iam buscar o guardanapo para limpar a baba ao tio. E eu nunca deixei que eles deixassem de fazer isto, não é? Sempre promovi, então vai lá tu, então olha, pega lá, vamos lá dar o almoço ao tio. E íamos todos, e isto faz toda a diferença. Portanto, acho que é realmente envolver a sociedade, mais literacia sobre estes temas desde logo, desde muito cedo. Já estamos a concluir, infelizmente, o tempo não dá para mais. De qualquer forma, eu penso que ficaram aqui algumas ideias muitíssimo importantes e gostava de lançar aqui o desafio do German, que é fazer algo que me parece que não é difícil e que provavelmente seria o facilitador do cuidado para pessoas que não têm o apoio familiar que outras têm, que é conseguirmos ativar aqui uns pilares. Eu penso que já falaram dos pilares da rede, não é? Era disso que estavam a falar. Ativar elementos-chave nos centros de saúde, nas equipas de apoio comunitário, nas equipas, portanto, de apoio de cuidados paliativos comunitários, nas escolas, que também passam a informação, as crianças levam a informação para casa, ou seja, conseguirmos juntar informação que possa ser depois transmitida para públicos distintos, portanto, adequada aos diferentes públicos, mas promovermos aqui uma pool de informação que pudesse ser disseminada e que pudesse chegar à casa das pessoas que precisam dessa informação, de formação e de informação. Claro que depois há todo o apoio da relação humana, que esse não é através das tecnologias, nem através da informação em si mesma que nós vamos conseguir construir, mas a par, não é? A par desta informação disseminada, promovermos uma sociedade mais compassiva e fazer aquilo que a Teresa agora referiu, que me parece que é essencial, que é deixar que as crianças se exponham àquilo que significa cuidar, à morte e à doença, porque na verdade, como diz a professora Isabel Renault, para saber amar é preciso ter uma primeira experiência de ser amado. E eu acho que para saber cuidar também é preciso ter uma primeira experiência de ser cuidado e de testemunhar cuidado, não é? Uma última ronda, se alguém quiser deixar aqui uma mensagem assim chave que queiram deixar para quem nos ouve. Manuel? Eu acho que assim a grande mensagem era isto que falávamos, da naturalidade destes temas. E quando me perguntam como é que consegues trabalhar em paliativos, é tão pesado, é tão difícil, nunca me diverti tanto como nas equipas de paliativos, e passei por algumas na minha formação, e a minha formação de base é medicina geral familiar, por isso na formação da MGF também passei por muitas outras especialidades. Claro, a minha experiência vale o que vale e completamente enviesada, mas
as equipas de cuidados paliativos são equipas com muito bom humor, com muito bom ambiente e que se cuidam. Se calhar por isso é que também não têm necessariamente mais burnout do que as outras. Elas cuidam-se muito uns aos outros e trabalham em rede umas com as outras e com uma boa integração, ou assim o esperam, na comunidade e na sociedade. Muito obrigada, Manuel. Sandra, muito rapidamente, que temos mesmo que Só fechar. para dizer, só para dizer que cuidar do outro é uma experiência lindíssima e humana, não é? Se calhar está a ser menos intuitiva e estamos a ser menos preparados. Eu acho que isso é preocupante, porque estamos mais sós e temos que nos conectar com os outros e estar disponível, não é? Antigamente as pessoas estavam mais conectadas, estavam mais em casa, estavam mais no mesmo espaço, não é? E mesmo nas cidades isto é mais preocupante do que na parte rural, que as pessoas estão mais. Portanto, eu acho que é importante as pessoas humanamente estarem prontas para o outro, não é? Serem gentis com o outro, estarem, não é? E a relação promove, só ela, a relação, o estar, promove mudança. Não é? Portanto, isto É terapêutico em si mesmo. exato. Acho que sim. Teresa, alguma última ideia que Eu queiras gostava de deixar? passar só a ideia de que não há melhores nem piores cuidadores. Cada um cuida da sua forma e dentro daquilo que lhe é possível. E, portanto, acho que quando sentimos que não estamos a conseguir fazê-lo sozinho, procurem ajuda. Porque estamos cá exatamente para isso e é fundamental sabermos procurar ajuda e não vermos nessa procura não termos nessa procura a ideia de que não estamos a saber cumprir com as nossas obrigações ou com aquilo que seria suposto fazermos. Porque sabermos procurar ajuda é ser bom cuidador, é estar a cuidar de mim. Temos que ser gentis connosco, que às vezes não somos. Catarina, rapidamente. Bom, antes de mais agradecer, este momento foi mágico, termos partilhado estas experiências e aqui também estamos a abrir mentes porque estamos todos a aprender quando estamos a dar ideias uns aos outros, estamos a criar ligações também entre nós. E quando se cuida, nós ficamos transformados e quem já cuidou, e talvez por isso todos nós que estamos aqui temos experiências, temos sido cuidadores na nossa vida pessoal e quem passa por essa experiência fica transformado e essa transformação faz de nós, acredito eu, melhores pessoas. E talvez seja essa mensagem, que cuidar também aumenta a nossa visão maior de compaixão pelo mundo. Muito bem, muito obrigada. Não esquecendo que, sim, é uma experiência transformadora, mas muitas pessoas vivem essa experiência de uma forma muito solitária e por isso é que estamos aqui a pensar como potenciar apoio para quem precisa desse mesmo apoio. Manuela, fechas tu, por favor. Eu acho que de tudo o que disseram, há aqui uma outra mensagem que eu acho que é bastante importante, e que está implícita em tudo o que foi dito, que é esta questão do aprender a viver, não é? E quando alguém se torna um bom cuidador, ou melhor, o caminho para se tornar um cuidador bom também é um caminho em que nós aprendemos a viver, a saber o que é a perda, o que significa a partida, o que significa o sofrimento, o que significa a doença, o que significa a presença daquela pessoa. Eu acho que esta questão do saber viver a vida boa, não é? O saber o que é isto de viver bem, é muito importante neste trajeto do cuidar bem também. Obrigada. Muito obrigada. Nós damos então por finalizado este podcast German. Agradecemos a todos a vossa disponibilidade e a vossa participação e também a quem nos esteve aqui a ouvir e que deixou algumas questões importantes e algumas sugestões e esperamos regressar em setembro. Obrigada.